Fala galera do YouTube! Nessa aula eu vou ensinar vocês a construírem a inteligência artificial que a gente vai usar para conseguir ler e identificar as letras de uma imagem de CAPTCHA. Esse vídeo faz parte de uma série de 4 vídeos onde eu estou ensinando vocês a quebrarem os CAPTCHAs usando 100% Python. Então basicamente nosso desafio aqui é pegar um CAPTCHA desse daqui, tratar ele, criar uma inteligência artificial que consiga reconhecer esses CAPTCHAs e passar do CAPTCHA automaticamente, sem você ter que manualmente pegar lá o seu computador e preencher esses CAPTCHAs. Bom, como eu falei, esse vídeo aqui faz parte de uma série de 4 vídeos. E se você não viu ainda os primeiros 2 vídeos, eu recomendo muito que você faça isso. No primeiro vídeo, eu expliquei toda a lógica que a gente está seguindo para conseguir fazer a solução desse CAPTCHA, que não é uma lógica tão trivial assim, mas é importante que você entenda passo a passo dela para você conseguir acompanhar e fazer tudo comigo. No segundo vídeo, a gente começou a entrar com a mão na prática e conseguiu fazer o tratamento da nossa imagem. O que foi o tratamento da nossa imagem? A gente pegou imagens assim, ou seja, completamente bagunçadas, com vários riscos no fundo, que a gente chama de ruído, né? E transformou isso daqui numa imagem tratada, ou seja, sem esses traços no fundo, e separou cada uma dessas letras aqui dentro de uma pasta. Então o nosso resultado final foi esse daqui. A gente chegou numa pasta onde a gente tem várias letras, tá vendo? Em que cada uma dessas letras não tem mais um ruído do fundo. A gente conseguiu separar cada um dos CAPTCHAs em várias letras, beleza? Então se você não construiu isso ao longo das últimas aulas, aqui na descrição eu vou deixar o link dos vídeos para isso. Se você quiser pegar o código que a gente já construiu e partir a partir de agora, também vou deixar o link aqui na descrição. O gabarito da aula de hoje também vai estar lá. E o link para você ser avisado dos próximos vídeos da série também vai estar na descrição. Então tá cheio de material aí para você, vai lá na descrição, pega tudo que você quer pegar e depois volta aqui pro vídeo para a gente acompanhar, beleza? Bom, como que a gente vai fazer agora? Esse vídeo eu vou dividir ele em 2 etapas. Na primeira etapa, a gente vai fazer o que eu vou chamar de um tratamento da nossa base de dados. E eu já vou explicar como vai funcionar esse tratamento. E na segunda etapa, a gente vai criar a nossa inteligência artificial e treinar ela, beleza? Nessa primeira etapa, como que a gente vai fazer esse tratamento da base de dados e por que isso é importante? Basicamente, a gente vai querer treinar uma inteligência artificial. E quando você for treinar a sua inteligência artificial, você tem que conseguir treinar ela de uma forma que ela saiba, que ela consiga aprender de uma forma boa. Beleza, Lira, mas você não explicou nada agora. Então acompanha a lógica comigo. É o seguinte, lá no primeiro vídeo eu expliquei como que funciona mais ou menos esse treinamento. E o treinamento ele vai funcionar da seguinte forma. Você vai pegar as informações dessa imagem aqui da letra R, vai passar elas para a inteligência artificial e vai falar, olha só, isso aqui é uma letra R. Depois, você vai pegar as informações de uma outra letra, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma outra imagem de letra. Essa aqui, ó, da letra X, vai passar as informações dessa letra para a rede neural, para a inteligência artificial e vai falar, olha, isso aqui é uma letra X. E assim para todas as suas letras. Então, o que você precisa para treinar a sua inteligência artificial? Você precisa ter uma base de dados grande o suficiente e rotulada. O que é uma base de dados rotulada? Quando eu falar de agora para frente rotulado, eu estou querendo dizer uma base de dados em que tenha, junto da imagem da letra, a informação de qual letra ela é. Porque atualmente, se você olhar aqui, ó, essa aqui é a nossa pasta letras, tá vendo? Dentro do nosso projeto. Aqui, se você olhar o nome do arquivo, não tem nada no nome do arquivo que diz que, por exemplo, essa primeira letra aqui é uma letra R, que essa segunda letra aqui é uma letra X, não tem nada que diz isso daqui. Como não tem nada que identifica isso, não tem como a rede neural saber que isso aqui é uma letra R. Então agora, a etapa de tratamento da nossa base de dados, nada mais é do que isso. A gente vai rotular essas informações. E por mais que pareça muito bizarro o trabalho que a gente vai fazer aqui, vai ser um trabalho manual de 10 a 15 minutinhos, mas que você vai conseguir fazer isso numa boa. Então o primeiro passo para a gente fazer isso é o seguinte, a gente vai criar uma pasta aqui dentro do nosso projeto, então novo diretório, que eu vou chamar de base letras, beleza? Ou seja, é a base em que tem as nossas letras, só que já rotuladas, ou seja, já categorizadas. E dentro dessa pasta base letras, então vou abrir ela aqui, ó, CAPTCHA base letras, tá aqui. E dentro dela você tem que ter uma pasta para cada letra. Por quê? Porque o nosso objetivo é que dentro da pasta da letra A tenham todas as imagens da letra A. Dentro da pasta da letra B tenham todas as imagens da letra B. Dentro da pasta da letra C tenham todas as imagens da letra C e assim vai. Então eu vou criar uma nova pasta aqui, letra A. Uma nova pasta aqui, letra B. Manualmente mesmo. Uma nova pasta aqui, letra C. E você vai fazendo isso
para cada letra do alfabeto. Sim, para cada letra do alfabeto. Manualmente, Lira? Sim, manualmente. Olha só, cara, é muito rápido você fazer isso, são 26 letras. É muito tranquilo fazer isso. Então, assim, tem coisas que a gente vai querer fazer de forma automática, mas tem coisa que às vezes fazer manual é tão rápido que não tem necessidade de você pensar numa forma automática de fazer. Como essa daqui. Isso aqui vai demorar 1 minuto, você vai criar todas as pastas. Então eu vou editar o nosso FGHI. Beleza. Eu vou editar aqui o nosso vídeo e vou cortar para todas as pastas estarem criadas. Então vamos lá. Então pronto, ó, o nosso resultado final é, você tem que ter 26 pastas, cada uma com o nome de cada uma das letras, e eu recomendo que você coloque em letra maiúscula só para ficar padronizado, beleza? E só cuidado para você não acabar esquecendo o K, o X, o Y, né, W, essas letras que às vezes você acaba esquecendo. Então você tem que ter 26 letras, que são as 26 opções de cada um dos CAPTCHAs que a gente tem. Se no seu caso você estiver tentando resolver um CAPTCHA com números, você tem que ter 26 letras e os 10 algarismos, beleza? Então show. Aqui está, a princípio, tudo planejado. Agora o que a gente vai fazer? Cara, agora a gente vai fazer um processo um pouco manual, mas que não demora tanto assim. Que é o quê? A gente vai criar essa base de dados quase que manualmente, só que eu vou criar ela de uma forma inteligente, para esse trabalho manual não ser tão demorado assim. Nosso objetivo final é que dentro de cada uma dessas pastas aqui tenha cerca de 30 a 50 imagens de cada uma das letras. Então é um negócio que vai demorar uns 15 minutinhos, 20 minutos fazendo manualmente, mas que vai funcionar numa boa. Então como que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma. Lá quando na aula passada, dentro da nossa base do BD CAPTCHA, a gente tinha só 10 imagens de CAPTCHA aqui dentro. Só que eu recomendo que para você conseguir, né, 30 opções de letra A, 30 imagens da letra B, 30 imagens da letra C, 30 imagens da letra D, é legal que você tenha uma base de dados um pouco maior. Então, o que eu vou falar para você é o seguinte, pega mais ou menos 150 a 200 imagens de CAPTCHA, tá? Então, na nossa base de dados, que também está disponível aqui para fazer o download, tem 10.000 imagens de CAPTCHA. Eu vou pegar de 150 a 200 imagens e vou colocar aqui dentro do BD CAPTCHA. Então, ó, vou pegar essa base de dados nossa que está aqui, ó. Vou chegar aqui agora, vou copiar mais 150, 200, deixa eu ver quanto é, ó, 240 imagens que tem aqui, tá ótimo. Não precisa ser muito preciso, não, é só copiar mesmo, vou copiá-las aqui e vou jogar elas dentro da pasta BD CAPTCHA. Eu vou vir aqui e vou, pá, colar. E eu vou colar elas aqui dentro. Se já tiver alguma igual, não tem problema. Manda ele substituir e ele vai colar ali dentro. Pronto. Colou ali dentro, agora eu tenho cerca de 200 imagens de CAPTCHA aqui dentro, tá vendo? 200 imagens de CAPTCHA dentro da nossa pasta BD CAPTCHA. Agora, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é separar essas 200 imagens em 1000 letras, né? Cada imagem tem 5 letras, eu quero separá-las em 5 letras. E aí, em 1000 letras, provavelmente você vai ter 30 versões da letra A, 30 versões da letra B, 30 versões da letra C, e assim para cada uma das letras. Como que você vai fazer para separar isso em cada uma das letras? Executando os códigos que a gente preparou na última aula. Então eu vou vir aqui ó, no Tratar CAPTCHA e vou executar o Tratar CAPTCHA. O que ele vai fazer? Ele vai pegar cada uma daquelas 200 imagens ali e vai limpar elas, tirando aquele ruído de fundo e salvar dentro da pasta ajeitado, beleza? Então o código vai demorar um tiquinho para rodar. Foi o código que a gente construiu na última aula, porque são 200 imagens, 250 imagens, 150 imagens. No seu computador ele pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, depende da velocidade do computador e o que você está fazendo em paralelo aí no computador, beleza? Ó, no meu caso ele já terminou e agora dentro da pasta ajeitado você tem cada uma dos CAPTCHAs, só que já ajeitado, já limpo, bonitinho, tá vendo? E agora eu vou rodar o separar letras. Aí só cuidado quando você for rodar esse código daqui, qualquer um desses códigos que você estiver rodando, para você garantir que todas as imagens que você tem dentro dessas pastas estão fechadas aqui no seu projeto. Porque se uma delas estiver aberta, pode ser que apareça um erro no seu código aqui embaixo, beleza? Aconteceu aqui no meu caso, até por isso que teve um corte no vídeo, porque eu vi que era justamente isso que estava acontecendo e aí estou explicando para vocês aqui agora. Caso você tenha alguma imagem aberta, por exemplo, eu tinha uma letra aberta ali e ele tentou substituir o arquivo da letra, vai dar problema. Então, só garante que você está tudo fechado, só com o seu código aqui aberto, roda ele e no resultado final vai ser isso aqui, ó. Você tem agora milhares de letras aqui dentro para você categorizar. Lira, eu preciso categorizar manualmente essas milhares de letras? Não, você só precisa ter mais ou menos 30 a 50, 30 já é o suficiente, 30 imagens de letra em cada uma das pastas. Então você não precisa de uma base de dados tão gigante assim. Ah, Lira, se eu precisasse de uma base de dados de 200 imagens para cada letra, eu ia fazer isso manualmente? Cara, provavelmente não, porque ia dar muito trabalho, mas aí você ia precisar construir alguma lógica automática de fazer isso. É possível? É, mas dá mais trabalho. Como no nosso caso aqui a gente não precisa, eu não vou fazer isso, porque acho que nosso projeto já está bem trabalhoso e acho que ter essa etapa manual aqui dentro não é muito prejudicial porque é rápido.
A decisão entre o que eu faço manual e o que eu faço de forma automática é isso, entre facilidade de fazer e velocidade que você faz. Se é muito fácil fazer manual e muito rápido, e você não precisa que aquilo seja feito de forma automática, às vezes você pode fazer manual mesmo e realmente não tem problema, tá? Não estou inventando nada na minha cabeça, não. Não tem problema, segue a vida e vambora. Então é isso que a gente vai fazer agora. Só que para isso daqui ser rápido, a gente vai fazer isso de uma forma inteligente. E qual é a forma inteligente que a gente vai fazer? Seguinte maneira, ó. Eu recomendo que você abra a sua pasta de letra, ó, tem a pasta aqui, ó, base letras, e também abra a sua pasta, ó, eu tenho a pasta letras aberta também. Então eu vou abrir aqui, ó, numa nova janela, eu tenho aqui as duas janelas da pasta, ó, pasta letras e a pasta base letras. Por quê? Porque, ó, dentro da pasta da letra A eu vou querer colocar 30 imagens da letra A. Como que eu vou fazer isso? Eu vou chegar aqui e, ó, você pode, se quiser, até maximizar essa tela para facilitar a sua visualização e diminuir um pouco o zoom para ficar imagens assim, ó, várias imagens, tá vendo? E aí você vem no olho mesmo e vai passando assim, ó, e vê quem é a letra A. Então, aí você vai tirando o zoom, você pode tirar o zoom pressionando Ctrl no teclado e usa a rodinha do mouse. E aí tira um pouco do zoom para você conseguir visualizar várias letras ao mesmo tempo. E aí, ó, seleciona, por exemplo, uma letra A. Selecione aqui uma letra A. Pressiona o Ctrl e seleciona as outras letras A. Então, uma letra A, outra letra A. E aí você vai descendo, né, de pouquinho em pouquinho para identificar outras letras A. Pô, Lira, isso vai dar mó trabalhão. Cara, sim, vai dar um trabalhão. Você pode fazer isso em ordem alfabética, bonitinha, ou as letras que mais saltam os seus olhos, assim. Porque tem letra que às vezes aparece mais e outras letras aparecem menos. Então eu vou fazer isso aqui, ó, por exemplo, para a letra A. Já selecionei aqui 6 imagens da letra A. Mas não tem problema, tipo, vai demorar um tempinho sim, você vai gastar tipo uns 20 minutos. Às vezes vai gastar uma meia hora aqui, né, dependendo da sua velocidade aqui selecionando as letras. Como eu estou fazendo a explicação enquanto seleciono as letras, você pode ver que a minha velocidade aqui é bem ruinzinha, vamos colocar. Mas o objetivo basicamente é esse. Ó. Eu não vou fazer com 30 aqui, só para vocês não ficarem me vendo fazer esse processo manual pra caramba aqui. Mas, ó, selecionei 12 imagens da letra A, corta, dá um Alt Tab, vem aqui, ó, e joga eles aqui dentro da letra A. Agora vamos fazer isso para uma próxima letra. Ó. Voltei lá para o início. Vamos fazer para a letra R. Ó, selecionei a letra R. E aí você vem passando assim e vai procurando mesmo. Ó, outra letra R. E, cara, você vai fazendo esse processo para cada uma das letras que você tem aqui dentro da sua lista. Ó, outra letra R aqui embaixo. E aí vai fazendo isso para todo mundo. Selecione a letra R. E aí você vai fazendo isso. Você pode fazer isso de pouquinho em pouquinho. Minha recomendação é que você faça isso letra por letra, que eu acho que acaba ficando um processo mais eficiente de você fazer isso letra por letra, beleza? E repara, não tem problema se no meio do caminho você passar de uma letra R, porque o nosso objetivo não é categorizar todas as letras existentes. Nosso objetivo é criar uma base de dados mínima para conseguir treinar nossa inteligência artificial. Por quê? Porque com uma base de dados mínima para treinar nossa inteligência artificial, você já consegue, mesmo tendo só 30, 40, 50 letras de um tipo, ou seja, 50 letras A, 50 letra B, 50 letra C, o treino da sua inteligência artificial já vai ficar bom o suficiente para conseguir identificar as letras com uma taxa de acerto muito boa. Isso é um negócio que a gente vai discutir na próxima aula. Você não precisa ter uma inteligência artificial perfeita, que acerta em 100% dos casos. Você precisa ter uma inteligência artificial que acerta em, sei lá, 80% dos casos, 70% dos casos. Às vezes já vai ser mais do que o suficiente para você conseguir resolver o desafio do CAPTCHA. Então você vai fazendo esse processo para cada uma das letras. E agora eu vou cortar o vídeo para esse processo finalizado, em que eu já fiz isso para cada uma das pastas. Então, vamos lá. Pronto. Finalizado o processo, meu resultado final basicamente é esse. Olha só, na letra A eu tenho 37 itens. Na letra B eu tenho 38 itens. E assim vai. Tem algumas letras, por exemplo, letra D, que eu acabei ficando com menos itens. Tem 16 itens. Não tem muito problema você ter um pouco menos em uma letra ou outra, tá? Mas é legal que dentro do possível você faça mais letras. Ó, da letra G, 29 itens e assim vai. Então, fiz isso para cada uma das letras. Agora a gente pode partir para a criação e treino da nossa inteligência artificial. Por quê? Porque agora sim, você tem uma base de dados já pronta e boa o suficiente para treinar a sua inteligência artificial. Agora a gente vai treinar ela e aí na aula que vem colocar ela para realmente resolver CAPTCHAs reais, beleza? Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Então vamos lá, galera. Vamos criar nossa inteligência artificial. E aí, para a gente criar essa inteligência artificial, eu vou precisar importar uma série de coisas. Por quê?
Porque essa inteligência artificial que a gente vai usar o Keras do TensorFlow. O Keras é um framework, ou seja, como se fosse uma ferramenta, um pacote de ferramentas feita para trabalhar muito bem com Deep Learning. Ou seja, na prática, para a gente, o que importa é que ela é uma inteligência artificial que ela é muito robusta e relativamente tranquila de usar e que ela é muito boa para reconhecimento de imagem. Trabalhos de reconhecimento de imagem, reconhecimento de números, reconhecimento de letras ou até reconhecimento mesmo de uma imagem dentro de uma foto, o Keras é uma excelente ferramenta para você trabalhar com isso. Então, para isso, a gente vai precisar, primeiro, instalar algumas coisas aqui dentro do nosso projeto e depois eu vou mostrar para vocês de onde que a gente vai tirar todas essas informações, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos instalar o que a gente tem que instalar aqui dentro. O que a gente vai precisar instalar, basicamente, são 4 pacotes que a gente ainda não usou aqui dentro, mas é bem tranquilo de instalar eles. Eu vou abrir aqui o terminal, tá vendo? E vou rodar aqui pip install. E aí primeiro eu vou instalar o sklearn. Se você já fez algum outro projeto de inteligência artificial, muito provavelmente você já tem a biblioteca do sklearn instalada, mas eu estou instalando ela aqui no nosso projeto, beleza? E é só você seguir exatamente esse mesmo passo que eu fiz aqui. Perfeito. Feito isso, a gente vai agora instalar a emutils, que é uma biblioteca de trabalhar com ferramentas de imagem também muito boa. Ele instala bem rapidinho, já fui. Agora então, a gente vai instalar o NumPy, caso você não tenha, só para garantir, né? Eu imagino que boa parte de vocês já tenham. Agora, a gente vai instalar o NumPy, caso você não tenha, tá? Eu imagino que a maioria de vocês já tenha instalado o NumPy, mas vamos seguir aqui a instalação. No meu caso, já está instalado, ele só fala aqui que já está instalado, beleza? Então, você pode seguir esse passo a passo, que se já tiver instalado, ele só vai avisar que já está instalado. E aí agora, então, sim, a gente vai instalar o nosso TensorFlow. E aí, para instalar o TensorFlow, eu vou fazer assim, pip install TensorFlow, beleza? E depois a gente só vai verificar se o Keras instalou corretamente e a gente vai rodar um pip install Keras também, beleza? Então, eu sei que são várias coisas que a gente está instalando, mas, cara, é um processo bem tranquilo, é só você executar o pip install de várias ferramentas e ele vai funcionar numa boa. Então você não precisa se preocupar, é só seguir esse passo a passo mesmo dessas 5 coisas. Eu falei 4, mas na verdade foram 5 coisinhas. O NumPy foi só para verificar se a gente tinha instalado e as 4 que a gente tinha instalado. emutils, TensorFlow, Keras e o sklearn. Feita a instalação do TensorFlow, ela pode demorar um tiquinho mais, você vai agora executar a instalação do Keras. Então, pip install Keras, beleza? E aí, enquanto ele está rodando aqui, ó, a instalação pra gente, no meu caso já foi, tá vendo rapidinho, eu quero mostrar para vocês isso daqui. Isso daqui que é o Keras, e aí ele explica justamente aquilo. Ele é uma ferramenta de Deep Learning para basicamente a gente tentar fazer um aprendizado de máquina muito parecido com a forma com que o ser humano aprende, beleza? Bom, vamos então agora começar a implementar isso daqui dentro dos nossos códigos. Se você quiser entrar no site do Keras para olhar mais a fundo e ver mais a fundo, eu realmente recomendo. E é só você escrever Keras no Google e entrar no primeiro link que vai aparecer, que é justamente o site do Keras, beleza? E aí eles vão explicar tudo aqui para você. Show de bola! Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar um novo arquivo Python aqui no nosso projeto. Então, eu vou clicar aqui, ó, botão direito, novo Python. E aí eu vou chamar esse aqui de treinar modelo. Por que você vai chamar de treinar modelo, Lira? Pelo seguinte... A gente normalmente, quando está criando uma inteligência artificial, a gente chama isso de modelo, ou seja, é um modelo que consegue aprender alguma coisa e dar para a gente a resposta daquela coisa que ele está aprendendo. Então, a gente costuma usar muito esse termo modelo. Eu estou explicando só para caso você encontre isso aqui ou em outro lugar, você vai entender isso muito bem. E por que o treinar o modelo? Pelaquela lógica que a gente estava falando. Você vai criar inteligência artificial e vai ter que pegar essa nossa base de dados que a gente criou aqui, ó, na base letras, e dar essa base de dados toda para o nosso modelo conseguir aprender, para a nossa inteligência artificial conseguir identificar o que é uma letra A, o que é uma letra B, o que é uma letra C e assim vai, beleza? Então, para isso, a gente vai ter que seguir alguns passos aqui. O primeiro passo é a gente importar todas as ferramentas que a gente vai usar. E você vai ver que a gente vai importar muitas ferramentas aqui dentro. E eu vou fazer então da seguinte forma, eu vou importar todas essas ferramentas. E aí, quando a gente for usar elas, eu vou explicar o que é cada uma dessas ferramentas que a gente está usando, beleza? Acho que vai facilitar aqui o nosso entendimento. Então, vamos lá. Algumas dessas ferramentas a gente já usou. Então, a gente vai precisar importar o OpenCV, então import CV2. A gente vai precisar importar o OS, para a gente trabalhar com os arquivos do nosso computador. E aí, agora a gente vai começar a importar uma série de coisas diferentes. Então, por exemplo, eu vou importar aqui o NumPy as NP.
beleza? Esse as daqui, eu não sei se eu cheguei a comentar em algum momento aqui do projeto, mas basicamente eu estou dando um apelido para a biblioteca do NumPy, ou seja, ao invés de quando for usar a biblioteca do NumPy, eu escrever numpy ponto alguma coisa, eu vou escrever np ponto alguma coisa. Show! E aí agora a gente vai importar algumas outras bibliotecas. A gente vai importar o Pickle, beleza? A gente vai importar também da biblioteca que a gente acabou de instalar, que é aquela emutils. A gente vai importar o paths dela, beleza? E aí, como eu falei, quando a gente for usar essas ferramentas, eu vou explicar tudo para vocês. Então vamos lá, a gente vai aqui, ó. Agora a gente vai das bibliotecas novas que a gente acabou de instalar, importar uma série de coisas. Então do sklearn preprocessing, a gente vai importar o label binarizer, beleza? A gente vai também do sklearn, pronto, model selection, importar o train test split. E aí a gente vai importar agora as coisas do Keras. Então from keras.models, a gente vai importar o sequential, que é o modelo que a gente vai querer utilizar. E aí também a gente vai do nosso keras.layers.convolutional. A gente vai importar o convolutional 2D e a gente vai importar o max pooling 2D também. E aí a gente vai também do keras layers.core. A gente vai importar o flatten, e a gente vai importar o dense, beleza? E aí, por último, a gente vai importar um cara aqui que a princípio vai aparecer como erro, tá vendo ali, ó, resize to fit. Quem é esse último cara daqui? Isso daqui é o seguinte, na hora da gente treinar nossa inteligência artificial, a gente vai querer que todas as letras tenham o mesmo tamanho, ou seja, todas as letras sejam 20 pixels por 20 pixels, digamos. Por quê? Porque é muito importante que você tenha de uma forma padronizada as coisas que você vai treinar e depois as coisas que a inteligência artificial vai tentar descobrir qual é o resultado. Porque imagina que a inteligência artificial recebe a letra B para ela aprender o que é uma letra B, só que uma hora a imagem tem 15 pixels por 15 e a outra hora a imagem tem 20 pixels por 20. Pode ser que a inteligência artificial pense assim, ah não, então imagens da letra B tem 15 pixels por 15 e imagem da letra C tem 20 por 20. Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é muito importante que as imagens que você está passando para ela treinar sejam padronizadas. E aí, isso daqui foi algo, essa função resize to fit, foi uma função que eu já encontrei pronta realmente na internet, que ela basicamente usa o OpenCV para pegar a nossa imagem e transformar essa imagem em 20 por 20. E aí, como é um processo padrão, uma função que eu já encontrei pronta, eu não acho que vale muito a pena a gente entrar aqui nela. Então eu vou deixar o arquivo disponível aqui no download para vocês fazerem, que é o arquivo helpers, beleza? E lógico, eu vou passar para vocês a referência de onde eu peguei isso, porque nada mais justo, né, eu passar essa referência. E a referência de onde eu peguei isso foi uma das grandes referências que eu usei para construir esse projeto, que foi essa referência daqui, que eu também vou deixar para vocês aqui na descrição, tá vendo? Que é esse cara daqui, ó, o Adam Gateway, que ele fez um projeto de quebrar CAPTCHA e aqui dentro dessa página mesmo, desse blog aqui dele, desse post dele, ele explica qual foi a lógica, que foi bem parecida com a lógica que a gente seguiu aqui. A gente teve uma outra coisa um pouquinho diferente da dele, mas aqui dentro ele disponibiliza para vocês esse arquivo que eu vou disponibilizar para vocês fazerem o download direto, beleza? Que é o arquivo helpers, que tem essa função resize to fit que a gente vai usar aqui dentro do nosso projeto. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Você vai fazer o download desse arquivo e aí você vai pegar esse arquivo helpers e vai copiar ele e vai colar ele aqui dentro da pasta do CAPTCHA. Então, ó, botão direito, colar, e aí você vai colar o helpers aqui dentro. E aí ele vai estar lá, eu não editei nada dentro desse arquivo justamente para manter a originalidade da onde eu peguei a referência, beleza? Então, basicamente ele está aqui, você está vendo que ele só usa a biblioteca do OpenCV para fazer esse ajuste, e aí eu não acho que vale a pena a gente entrar aqui no detalhe, porque ele é uma função padrão para fazer esse ajuste de tamanho. Então pronto, temos aqui tudo que a gente precisava importar, foi muita coisa que a gente importou, e é como eu falei, quando a gente for usando cada uma delas, a gente vai chegar e vai explicando. Então vamos lá, vamos entender o que a gente vai ter que fazer agora nesse momento, tá? Agora nesse momento, como que a gente vai criar a nossa inteligência artificial? Basicamente, a gente vai precisar pegar essa nossa pasta base letras, olhar todos os arquivos que tem aqui dentro, então todos os arquivos que tem dentro de cada uma dessas pastas, e dizer o seguinte, olha só, todos os arquivos que tem dentro da pasta A são referentes à letra A. E a gente vai pegar todos eles, dar para a inteligência artificial e falar assim, inteligência, aprenda, isso daqui é uma letra A.
depois a mesma coisa para a letra B, depois a mesma coisa para a letra C, depois a mesma coisa para a letra D e assim vai. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui nada mais é do que eu vou criar essa base de dados rotulada dentro do nosso código em Python. Ou seja, eu vou criar uma lista em que eu tenho todas as imagens e uma outra lista em que eu tenho a resposta de todas as imagens. Basicamente é isso que a gente vai fazer, beleza? Então são duas listas auxiliares, de forma que o primeiro item da lista de imagens corresponde ao primeiro item da lista de resposta. O segundo item da lista de imagens, o segundo item da lista de resposta, o terceiro, e assim vai, beleza? Então eu vou criar aqui, ó, uma lista que eu vou chamar de dados, né, os nossos dados, e uma lista que eu vou chamar de rótulos, ou labels, né, que é rótulos em inglês. E aí eu vou criar aqui, basicamente, essas duas listas. E aí, qual é a pasta que a gente vai querer ler? A pasta que a gente vai querer ler é a base letras. Então eu vou chamar aqui, ó, pasta base imagens, vai ser a nossa base letras. Só para caso a gente mude esse nome em algum momento, eu já vou deixar ele padronizado aqui no início. Beleza? Show! E aí agora o que eu vou fazer? Agora a gente vai percorrer e vai pegar todas essas imagens aqui, todas essas imagens e armazenar essas informações aqui dentro do dados. Então, basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, olha só. Eu vou pegar imagens. Quem vão ser as minhas imagens? E aí agora eu vou usar essa função aqui do paths do emutils, beleza? Então vai funcionar da seguinte maneira, eu vou fazer assim, ó, paths.listImages. E aí aqui dentro do listImages, você passa o local que você quer listar as imagens. E essa função aqui ela é muito interessante, que olha o que ela faz aqui. Eu vou printar essas imagens aqui para vocês visualizarem. Olha só, vamos dar um run aqui, pararará, só para vocês visualizarem. O TensorFlow vai dar alguns avisos para vocês. Tá? Então quando vocês forem usar o TensorFlow, ele vai dar alguns avisos assim para vocês, mas não precisa se preocupar, pode ignorar esses avisos. Ele mesmo fala aqui, olha só. Ignore above, não sei o que, se você não está usando um GPU. Então, é só ignorar mesmo, beleza? Aí aqui ele printou para mim como objeto, mas eu quero que ele printe isso para mim como uma lista. Isso aqui vocês não precisam fazer não, tá? Só acompanha a lógica comigo para vocês poderem visualizar o que é isso aqui que eu estou querendo mostrar para vocês. Olha só. Quando você faz um print de imagem, olha só, o paths.listImages, qual foi a informação que eu passei para ela? Eu passei a informação da minha base letras. E dentro da pasta base letras, tem várias pastas ali dentro. Só que o que esse paths.listImages faz? Ele olha dentro das pastas. Então, olha só, ele olha dentro do base letras, e aí ele olha só, beleza, dentro dela tem uma pasta da letra A. Dentro dela tem um arquivo de imagem. Então, ele vai olhar tudo que tem dentro da pasta base letras e dentro das pastas que estão dentro da pasta base letras, beleza? E procurar as imagens que estão ali dentro e listar essas imagens em formato de uma lista, tá vendo? Então, essa imagens aqui nada mais é do que uma lista onde você tem todas as imagens que tem aqui dentro da base letras. Só que olha que interessante, todas as imagens da letra A, antes do nome da imagem, tem a letra A. Todas as imagens da letra B, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, ó. Todas as imagens da letra Z, aqui, ó, tem antes do nome da imagem a letra Z. E assim vai para todas as letras. O que significa isso? Significa que agora a gente criou uma lista com a imagem e o rótulo dela no mesmo texto. Então agora o que a gente vai precisar fazer? Eu vou pegar isso daqui, eu vou querer ler essa imagem para armazenar ela dentro da lista dados e pegar a informação desse texto aqui, ó, esse texto que está entre as barras. E eu vou pegar esse texto daqui para armazenar ele dentro do rótulo. Porque esse texto que está aqui é o rótulo daquela imagem correspondente. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Como que a gente vai fazer isso? Com um for. Eu vou fazer assim então, ó, for arquivo em imagens. Então, isso daqui é um arquivo, tá vendo? Para cada arquivo dentro de imagens, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o rótulo do arquivo. Beleza? A gente vai pensar como que a gente vai fazer isso. E eu quero ler essa imagem. E a gente vai pensar como que a gente vai fazer isso. Bom, vamos lá. O rótulo do arquivo, como que a gente vai pegar? Isso daqui é um texto, tá vendo? Isso aqui é um texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar esse texto de acordo com a contrabarra, tá vendo aqui? De acordo com a contrabarra. E aí você tem duas opções para separar de acordo com a contrabarra. Você pode simplesmente fazer um arquivo, ponto, split e colocar aqui uma contrabarra e aí ele vai separar isso de acordo com uma contrabarra. Só que a contrabarra no Python, ela é um caractere especial. Então, tá vendo aqui, ó, que ele até tá reclamando aqui comigo?
Para você não ter esse problema da contrabarra, ele é um caractere especial. Ou então, Lira, no meu computador não está aparecendo a contrabarra, está aparecendo outro separador. Você pode aqui, ao invés de usar a contrabarra, usar um os.path.sep. Quem é esse cara daqui? Esse cara aqui nada mais é do que a contrabarra. os.path.sep é a contrabarra que você usa, que é o separador dos caminhos dos arquivos do seu computador. Que, no meu computador, é contrabarra, mas se no seu computador for alguma coisa diferente, ele provavelmente já vai pegar isso daqui automaticamente, beleza? Então, isso daqui eu já estou separando. Quem é esse rótulo que está aqui aparecendo agora? Arquivo.split.os. Ele agora é uma lista, onde você tem cada uma das informações. Você tem base letras, que é a primeira pasta. O segundo item dessa lista é a letra A. E o terceiro item dessa lista é o nome do arquivo. Tela nova 1150003.png. É isso daqui. Esse arquivo.split e tal, ele é exatamente essa informação. Qual é a informação que você quer como resposta para você? Eu quero só o nome, só a letra A. E aí você tem algumas formas de pegar esse nome daqui. Você poderia chegar aqui e falar para ele, olha, isso aqui é uma lista, tá vendo? Dessa lista, eu quero o cara de índice 1. O cara de índice 1 é justamente a letra A. Beleza? Ou você poderia fazer, eu quero dessa lista, o cara de índice -2. Quem é o cara de índice -2? É o penúltimo item. Esse aqui é o último, esse aqui é o penúltimo item. Também vai funcionar. Qual dessas duas formas é melhor? Para o nosso caso, eu recomendo que você use o penúltimo item. Por quê? Porque imagina que você tivesse essa pasta base letras dentro de uma outra pasta, que está dentro de uma outra pasta, que está dentro de uma outra pasta. O caminho do arquivo vai ser um caminho com várias informações ali dentro. Mas, sempre no final vai ser pasta, nome do arquivo. Pasta, nome do arquivo. Então, eu vou pegar o penúltimo item só para garantir caso o base letras estivesse dentro de pasta, dentro de pasta, dentro de pasta. Mas se você quiser, pode colocar aqui o índice 1, que vai funcionar numa boa também. Beleza? Então, nosso rótulo está feito. Agora que o nosso rótulo está feito, a gente vai para a nossa imagem. E aí a nossa imagem, o que a gente faz quando a gente queria ler um arquivo de imagem? A gente usa o OpenCV para fazer isso. Então, eu vou fazer os mesmos métodos que a gente usou na aula passada e nessa aula aqui também. Então, a gente vai primeiro ler o arquivo de imagem. Então, imread, arquivo. Então, a gente vai ler o nosso arquivo. E aí, agora, eu vou tratar essa imagem para uma escala de cinza. Então, a gente vai converter a cor dele, a cor da imagem, para uma cv2.color. E aí, o método que eu utilizei aqui foi o método color BGR2Gray. Aqui, ó, BGR2Gray. Então, eu converti ele em escala RGB para escala de cinza. Beleza? Basicamente, foi isso que eu fiz. Show de bola. Feito isso daqui, a gente tem agora a nossa imagem já carregada. Agora, foi aquilo que eu falei para vocês. Essa imagem que a gente está carregando aqui, lembra? É a imagem da letra. Então, a gente tem que padronizar ela. Ela tem que ser uma imagem de tamanho padrão. E o tamanho padrão que a gente vai usar, eu vou até colocar aqui como um comentário, né? Vamos padronizar a imagem em 20 por 20. Então, a gente vai padronizar que todas as letras para serem treinadas na nossa inteligência artificial tem que estar em 20 pixels por 20 pixels. E aí, para fazer isso, eu vou fazer a imagem, vai ser o resultado daquela nossa resize to fit. E aí, essa função, basicamente, o que ela precisa receber é a imagem que você quer tratar, qual a largura e qual a altura. Pronto. E isso daqui já vai tratar para a gente isso. Isso daqui foi aquela função que a gente importou lá direto, já prontinha da internet, que o nosso amigo tinha construído para a gente, que faz esse tratamento, que ajusta a imagem, beleza? Então, show de bola. Passo 2, feito. Cadê aqui o nosso treinar modelo? Beleza, tá lá. Padronizar a nossa imagem. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Falta um último passo, que ele não é tão intuitivo, principalmente se você nunca usou o Keras na sua vida. Mas, basicamente, é o seguinte. Essa inteligência artificial que a gente vai usar do Keras, ela precisa que essa sua imagem aqui tenha 3 dimensões. E, por padrão, quando a gente aplica esses passos que a gente fez aqui, dentro da nossa imagem, ela é uma imagem de 2 dimensões, beleza? Não vou entrar aqui tão a fundo o que é exatamente essa dimensão, mas lembra aquilo que a gente estava trabalhando na aula passada, que era o quê? Quando você lê uma imagem no OpenCV, ela tem uma lista com os pixels em vermelho, uma lista com os pixels do tom de verde e uma lista com os pixels de tom de azul, que é aquele RGB, beleza? Quando a gente fez esse tratamento aqui para a escala de cinza, essa nossa imagem daqui, ela tem 2 dimensões, ela não tem 3 dimensões, ela tem 2 dimensões.
Só que o Keras precisa que essa imagem esteja em 3 dimensões para conseguir aplicar esses métodos que a gente vai usar aqui de inteligência artificial. Então o que eu vou fazer aqui nada mais é do que uma artimanha de vamos adicionar uma dimensão na nossa imagem. Se você for olhar a biblioteca do Keras, se você for olhar as aplicações do Keras na internet, você vai ver que esse processo que a gente vai fazer aqui é um processo muito comum de todo mundo fazer. Por quê? Porque uma hora, para um determinado método, o Keras precisa que a imagem tenha 3 dimensões. Para outro método, ele precisa que a imagem tenha 4 dimensões e assim vai. Então, dependendo do método que você está utilizando, você vai ter que adicionar uma ou mais dimensões. Por exemplo, agora aqui no momento de treinar a nossa inteligência artificial, a gente tem uma imagem de 2 dimensões e eu vou precisar adicionar uma 3ª dimensão nela. Você vai ver que é bem simples de fazer. Só que na hora da gente usar a nossa inteligência artificial lá na frente, a gente vai precisar pegar 4 dimensões. Então a gente vai ter que adicionar 2 novas, beleza? Então, eu estou só explicando isso para você entender que eu não estou tirando isso aqui do além. Que isso daqui, a única coisa que a gente está fazendo isso daqui é adicionar uma dimensão para o Keras poder ler a imagem. Beleza? Basicamente é isso que a gente está fazendo, para o Keras poder funcionar do jeito que ele precisa. E como que você faz para adicionar uma dimensão na sua imagem? A gente vai usar o NumPy. O NumPy, ele adiciona uma dimensão de uma forma muito fácil. Então, basicamente o que a gente vai fazer é a imagem vai ser um np.expandDimensions e aí você passa aqui, ó, a imagem que você quer. Você que passa para ele a imagem, que é a nossa imagem de 2 dimensões, e aqui em qual eixo vai ser essa nova dimensão. A gente já tem o eixo 0 e o eixo 1 preenchido, né? Lembra, quando você tem uma lista no Python, imagina assim, quando você tem uma lista no Python, você tem aqui um valor e aqui um outro valor. Então você tem o índice 0 e o índice 1. Você quer agora adicionar um índice 2. Então esse eixo aqui que você vai adicionar, essa dimensão que você vai adicionar aqui, é o eixo 2. Beleza? Então pronto. Isso daqui, o único objetivo disso daqui é tornar essa imagem uma imagem que o Keras vai conseguir trabalhar com ela muito bem, adicionando uma dimensão nela. Pronto. Feito isso, a gente já tem a nossa imagem e o nosso rótulo. Agora, a gente vai adicionar a imagem dentro da nossa lista de dados e o rótulo dentro da nossa lista de rótulos. Para quê? Para que a primeira imagem da lista de dados seja correspondente ao primeiro rótulo da nossa lista de rótulos. E assim vai. Para a segunda, para a terceira, para a quarta. Então agora vamos aqui adicionar as listas de dados e rótulos. Beleza? Então a gente vai fazer aqui, ó, rótulos.append rótulo. E a gente vai fazer um dados.append imagem. Pronto. Com isso daqui, a gente preparou a nossa base de dados. Agora, sim, a gente tem uma base de dados de imagens e uma base de dados de resposta daquelas imagens para a gente poder dar para a nossa inteligência artificial aprender. Agora, a gente só precisa criar a inteligência artificial e dar essas informações para ela e ela vai conseguir aprender numa boa. Show, galera! Então a gente está quase lá. Falta um pequeno ajustezinho aqui que a gente tem que fazer agora nos nossos dados e rótulos. Que é o quê? Quando você está treinando uma inteligência artificial e você tem respostas, ou seja, você tem os rótulos do que deveria ser aquela informação que você está passando para a inteligência artificial e a informação em si, você tem que separar essa sua base de dados em dados de treino e dados de teste. Por que isso é importante? Porque se você pegar todos esses... Normalmente a gente pensa assim, pô, cara, eu vou pegar todas as informações que eu tenho disponíveis para mim e vou dar elas para a inteligência artificial aprender. Só qual é o problema? O problema é que pode ser que a sua inteligência artificial aprenda tão bem sobre a base de dados que você deu para ela, que ela só funciona para aquela base de dados. A gente diz que ela tem um problema de overfitting, ou seja, ela não consegue generalizar. Ela não consegue encontrar uma informação diferente daquelas ali que ela está vendo e achar a resposta para essa informação nova. Então, uma das coisas que a gente acaba fazendo aqui para evitar esse tipo de problema é a gente pega a nossa base de dados e separa, por exemplo, 75% dos dados eu vou dar para a inteligência artificial para dizer assim, inteligência artificial, aprenda com 75% dos dados que eu tenho. Só que os outros 25% eu vou guardar e vou falar assim, isso daqui eu vou esperar ela aprender e depois que a inteligência artificial já tiver aprendido, eu vou dar para ela a caráter de teste, do tipo, me fala aí quais são as respostas dessas informações aqui. E aí ela vai te dizer a resposta. E aí você compara com o gabarito e vê se essa inteligência tá boa ou tá ruim. Mas repara, ela tá boa ou tá ruim pra quê? Ela tá boa ou tá ruim pra conseguir prever informações que ela nunca viu na vida. Porque como você separou, ela treinou com 75% da sua base
e os outros 25% ficou reservado para você poder fazer esse teste final. É como se esse teste fosse a vida real, fosse você aplicando a sua inteligência artificial na prática. Só que para você ver se ela está aprendendo bem ou se ela não está aprendendo bem, beleza? E aí, para isso, as inteligências artificiais, elas costumam trabalhar melhor com valores padronizados. E no nosso caso aqui, é interessante que a gente padronize os valores entre 0 e 1. Ou seja, essas nossas imagens que a gente tem aqui dentro dos nossos dados, elas são imagens que, lembra, que tem uma lista de cores de intensidades do pixel. E essas intensidades do pixel vão de 0 a 255. Então ela não vai dizer, as informações que tem ali dentro não vão de 0 a 1. As informações que tem ali dentro vão de 0 a 255. Então, até poderia funcionar isso daqui, só que é melhor a gente padronizar isso para a inteligência artificial aprender melhor, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu quero transformar todas as informações que você tem aqui em dados em informações que eram de 0 a 255 para informações de 0 a 1. E depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar a nossa base de dados e vai separar elas em dados de treino e dados de teste. Para a gente fazer esse ajuste de botar ela de 0 a 1, é bem tranquilo. Você vai fazer assim, olha só. Os dados vão ser um np.array. Por quê? Porque os métodos que a gente vai usar aqui para baixo, eles precisam de um array, ou seja, uma lista do NumPy para funcionar. Então, eu estou transformando essa nossa lista Python padrão numa lista do NumPy. Beleza? E aí aqui, o que a gente vai fazer aqui, ó, vou passar aqui os nossos dados. Vou dizer para ele que esses dados aqui são dados de float, ou seja, são números que tem casa decimal, só que eu vou dividir isso por 255. Beleza? Por quê? Porque agora, dividindo isso por 255, o que eu estou fazendo? Repara, eu estou padronizando os números. Se eu tivesse o número 127, o número 127 agora dividido por 255, ele vai ser aproximadamente 0,5. A mesma coisa, por exemplo, se você tivesse o número 100. O número 100 agora, ele vai ser dividido por 255, então ele vai ser agora 0, alguma coisa. Então agora todas as informações que estavam na minha lista de dados, elas são informações que estão entre 0 e 1. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para os rótulos, só que, repare, isso aqui são os nossos dados. Os rótulos são as respostas. Quais são as respostas que a gente quer? A gente quer letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e assim vai. Então, para os rótulos, você não vai precisar fazer isso. Você vai só transformar elas num NP array dos nossos rótulos. Acabou. Beleza? Então, isso daqui foi para a gente transformar as nossas informações, as nossas listas padrões Python, em listas do NumPy e para padronizar os nossos dados. Agora, a gente vai fazer a nossa separação em dados de treino, que vão ser 75%, e dados de teste, que vão ser 25%. Beleza? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer essa separação aqui? Da seguinte maneira. Normalmente, nessa etapa daqui, o nome das variáveis você vai ver que é muito comum. Se você olhar o meu código, olhar o código das referências que eu passei aqui para vocês, olhar códigos na internet do pessoal aplicando inteligência artificial, você vai ver que normalmente o pessoal usa aqui nomes padrões, que é tipo X de treino, X de teste, Y de treino e Y de teste. Beleza? Eu vou deixar aqui em inglês mesmo, só porque, cara, isso daqui você vai encontrar em muito lugar. Exatamente com esses nomes aqui. Quase sempre quando o pessoal aplica inteligência artificial e usa essa ferramenta que a gente vai usar aqui agora, usam esses nomes de variáveis aqui. Então, eu vou deixar eles como padrão, mas é bem tranquilo, né? X de treino, X de teste. Y de treino, Y de teste. E repare, quem é quem aqui? Y são as respostas. Y são os rótulos. X são as informações que te ajudam a chegar na resposta. As características, ou seja, os nossos dados, beleza? Então, dados de treino, dados de teste, rótulos de treino, rótulos de teste, beleza? É isso daqui, essa transformação que eu estou fazendo. Porque de agora para frente eu vou sempre usar X e Y. Mas eu quero que você entenda que quando eu estiver falando de X, eu estou falando dos nossos dados, que são as imagens. Quando eu estiver falando de Y, eu estou falando dos nossos rótulos, que são as respostas, beleza? E aí aqui a gente vai usar o método que faz essa separação dos dados em dados de treino e dados de teste, que é o método train-test-split, que foi um daqueles métodos que a gente importou aqui lá em cima, tá vendo? O train-test-split. E aí o train-test-split, para ele funcionar, você só precisa passar para ele essencialmente 3 informações. Você vai passar para ele os dados, você vai passar para ele os rótulos
E você também precisa passar para ele qual é o tamanho dos dados de teste, tá vendo? Você passa o tamanho dos dados de teste, consequentemente ele já sabe os dados de treino. Então você passa para ele o parâmetro test size, que no nosso caso vai ser 0.25, que é 25%. Você poderia só rodar assim, só que eu também vou passar para ele um outro parâmetro, que é esse parâmetro random state, que eu vou passar como 0. Isso daqui é por quê? Isso daqui é só para padronizar a forma com que os meus dados vão ser separados e os seus dados vão ser separados também. Isso aqui é como se você estivesse dizendo para o Train Test Split a forma em que ele vai separar esses dados, porque ele separa esses dados meio que aleatoriamente. Se você usa o mesmo número que eu usei aqui para o Random State, o seu resultado aleatório, ele é muito parecido ou igual ao meu resultado aleatório, beleza? Então basicamente é isso daqui, é só para o meu resultado e o seu resultado ficarem mais padronizados que eu estou passando isso daqui, beleza? Então passei um Random State como 0. Bom, então agora com isso daqui a gente já está quase pronto para realmente criar a inteligência artificial e botar ela para treinar. Repara, a maior parte do trabalho é sempre a preparação para treinar. O treinar a inteligência artificial é uma linha de código que treina ela. Então vamos lá, vamos com calma, porque essas etapas são importantes, tá? Feito isso daqui, agora a gente tem um pequeno probleminha. E esse pequeno probleminha eu vou inclusive abrir o Excel para mostrar para vocês. Leram o Excel, mas isso aqui não é aula de Python? É aula de Python. Mas eu acho que mostrar isso no Excel vai ser melhor para te explicar. Bom, qual é o nosso problema? Por que eu tenho que fazer essa etapa agora? É o seguinte. Os nossos dados de x, eles são números. Concorda comigo? Os dados, eles são um número entre 0 e 1. Foi aquilo que a gente falou. Só que os nossos dados de y, eles não são números. Eles são letras. A, B, C, D, E, não sei o que lá. E isso é um passo que vocês sempre vão ter que fazer quando vocês estão trabalhando com inteligência artificial, que é o seguinte. Inteligências artificiais, elas basicamente são algoritmos, elas são contas matemáticas. Como elas são contas matemáticas, elas não trabalham com texto, elas trabalham com números. Então, é muito importante que você transforme essas letras em números. E existem vários métodos de você transformar letras em números para você passar para a inteligência artificial. Mas um dos melhores métodos, e um dos métodos que eu particularmente mais gosto, que eu achei um dos mais inteligentes, é o método chamado One Hot Encoding. Tá? Eu vou explicar para vocês como que funciona o One Hot Encoding, e a explicação de como que ele funciona, eu acho que é até mais difícil do que a implementação, porque a implementação são 2 linhas de código de como que você implementa eles, tá? Então, basicamente é o seguinte. Imagina que você tem uma coluna com os seus rótulos, tá? Os seus rótulos são uma coluna. E aí você tem lá, ó, essa informação que você está vendo aqui é da letra A. Essa informação dessa aqui é da letra B. Essa daqui é da letra B, essa daqui é da letra Z, isso aqui é da letra Y, isso aqui é da letra Q, isso aqui é da letra W, isso aqui é da letra F. Beleza? O que é isso daqui? Isso daqui é como se fossem suas respostas. Então essa nossa lista de rótulos, tá vendo? Essa nossa lista de rótulos é como se isso aqui fosse a nossa lista de rótulos. Tem o A, depois o B, depois o B, depois o Z, depois o Y, depois o Q, depois o W, depois o F. Beleza. Só que isso aqui são letras. A inteligência artificial ela não consegue ler letras bem. Então, qual é o macete que a gente vai fazer desse One Hot Encoding? O que o One Hot Encoding faz? Ele basicamente pega essas informações que estão em formato de letras e transforma elas em número. Só que ela não faz isso daqui. Tem muita gente que acha que ela faz isso daqui, ó. Ah, então para a letra A eu vou atribuir o número 1, para a letra B o número 2, para a letra B é a letra B de novo o número 2, aqui o número 3, aqui o 4, aqui o 5, aqui o 6 e aqui o 7, tá vendo? Então letras iguais têm o mesmo número e letras diferentes têm números diferentes. Isso daqui é um dos métodos que dá para transformar letras em número. Só que esse método ele pode ter alguns problemas, então eu normalmente prefiro usar, quando possível, lógico, o One Hot Encoding. E o que esse método do One Hot Encoding faz? Ele transforma isso daqui em números, só que da seguinte maneira. Ele pega essa nossa coluna de rótulos e transforma ela. Não precisa fazer isso aqui no de vocês, só acompanha comigo. Em várias colunas, tá vendo? A coluna da letra A, a coluna da letra B. Letra B você não precisa repetir. E tá vendo? Cada letra diferente é transformada em uma coluna de informação, tá vendo? Cada letra diferente é transformada em uma coluna de informação. E aí, cara, deixa eu até tirar aqui esses títulos para não confundir vocês. Cada letra diferente é uma coluna de informação. E aí ele preenche, por exemplo, na coluna A, ele vai preencher aqui na coluna A com 1 em todos os itens que forem letra A. Então, ó, deixa eu botar aqui letra A, letra B,
letra A, letra A. Ele preenche aqui com o número 1 em todos os itens que forem letra A e com o número 0 em todos os itens que não forem letra A. Então o resultado vai ficar assim, ó. 1, 1, 1, 1. E o resto aqui vai ficar 0, tá vendo? Ou seja, todo mundo que não é letra A aqui dentro tem o número 0 e todo mundo que é letra A tem o número 1, tá vendo? Agora ele faz a mesma coisa para a letra B. Todo mundo que é letra B tem o número 1, então ó, 1, 1. E todo mundo que não é letra B tem o número 0, tá vendo? E aí agora ele vai continuar fazendo isso para todas as outras letras. Então ó, ele vai aplicar o 0 aqui, o 1 aqui no Z, e o 0 no resto. Todo mundo que for a letra Y vai ter o número 1, e todo mundo que não for a letra Y vai ter o número 0. Então ele basicamente vai olhando agora coluna por coluna e vendo, esse cara daqui é a letra W? Não, então é 0. Esse cara daqui é a letra W? Não, então é 0. E aí ele vai fazendo isso para todos os itens, de forma que no final, olha o resultado que a gente vai ter. Deixa eu terminar aqui a lógica. No final, o resultado que a gente vai ter é basicamente esse que vocês estão vendo aqui. Ao invés de você ter letras agora, você tem colunas, em que dentro dessas colunas você só tem 0 e 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá vendo? Então agora só tem números. E isso daqui, por mais bizarro que pareça, isso daqui é muito mais fácil da inteligência artificial conseguir ler do que ela conseguir ler essas letras. Porque isso daqui são números, e a inteligência artificial trabalha bem com números, beleza? Então o One Hot Encoding que a gente vai aplicar, ele basicamente serve para esse objetivo. Para transformar todas as letras, que são no nosso caso 26 letras, em 26 colunas, onde dentro dessas colunas só tem número 0 e número 1. Número 0, quando ele não encontra aquela letra correspondente daquela coluna, e número 1, quando ele encontra aquela letra correspondente daquela coluna. Então, agora a gente vai aplicar isso aqui dentro do nosso código. Como que a gente aplica isso? Foi para isso que a gente importou esse Label Binarizer. Esse Label Binarizer é o que vai fazer justamente esse One Hot Encoding para a gente. Então aqui eu vou converter com One Hot Encoding, beleza? E lembrando, isso aqui a gente só precisa fazer para os nossos dados dos rótulos. Por quê? Porque os rótulos que são texto, os nossos dados efetivamente do X, eles não são texto, eles são números já, entre 0 e 1. Então você não precisa fazer isso. Então eu vou botar aqui ó, o nosso Label Binarizer, ele vai ser lá a nossa função Label Binarizer, beleza? E aí eu vou botar aqui, a gente vai usar o método fit, e aí aqui dentro para ele a gente vai passar os dados de treino. Beleza? Ou seja, isso daqui é para ele olhar os nossos dados de treino e entender quais são as letras que existem ali dentro. E aí agora a gente vai transformar os nossos dados de treino. Eles vão ser o lb.transform com os nossos dados de treino. Ou seja, isso daqui é para ele entender quais são as letras que existem ali dentro e criar lá o nosso Label Binarizer, beleza? E aí aqui agora ele vai, beleza, agora que eu já entendi quais são as letras que tem, transforma os meus dados de treino e, consequentemente, transforma os meus dados de teste. lb.transform y_test. Beleza? Basicamente é isso daqui que você vai precisar fazer para transformar. E aí você poderia de verdade acabar aqui, para isso daqui, e já partir para a nossa inteligência artificial. Só que, acompanha comigo. A gente na aula que vem vai criar um arquivo que é o arquivo de solução do nosso CAPTCHA, ou seja, é o arquivo que vai pegar um CAPTCHA qualquer, vai ler esse CAPTCHA e vai tratar isso, ou seja, vai dar a resposta do CAPTCHA pra gente. E esse arquivo, ele também vai ter que fazer esse mesmo método. Por quê? Porque como a gente vai treinar a nossa inteligência artificial, acompanha, como ele vai treinar a nossa inteligência artificial? Porque como a gente vai treinar a nossa inteligência artificial com informações que estão binarized, vamos dizer assim, ou seja, que já estão binarizadas nesse One Hot Encoding, que passaram por esse método One Hot Encoding, na hora de me dar a resposta, você tem que fazer o contrário. A resposta da inteligência artificial vai ser também nesse formato One Hot Encoding. Então a gente tem que conseguir armazenar essa transformação que a gente fez aqui de alguma forma para lá na aula que vem, quando a gente for usar a inteligência artificial, ela saber como que ela tem que traduzir isso de volta para a letra. Porque basicamente isso aqui que a gente está fazendo é uma tradução. Você está traduzindo de letra para números que a inteligência artificial vai entender.
Só que a inteligência artificial ela vai te dar como resposta números que ela entende. E agora você tem que fazer a tradução ao contrário. Então, para isso, você tem que salvar esse cara aqui de alguma forma. Esse label binarizer que a gente criou, você tem que salvar ele de alguma forma. E uma forma que a gente tem de salvar uma variável, tá vendo? Isso aqui é uma variável dentro do Python. Uma forma que você tem de salvar uma variável em formato de arquivo, você pode salvar uma variável do Python em formato de arquivo, que qualquer outro arquivo Python possa usar. Essa forma é o Pickle. O Pickle ele é uma excelente biblioteca, uma excelente ferramenta, que basicamente serve para isso, para você pegar uma variável de um código, salvar ela num arquivo, para outro arquivo conseguir ler esse arquivo e importar aquela variável para lá. Então é como se eu estivesse colocando dois arquivos para se comunicarem por meio desse cara que eu salvei, dessa variável que eu salvei. Faz sentido isso? Existem outras formas de passar uma informação de um arquivo para o outro? Existe. Mas, no nosso caso daqui, eu quero salvar essa informação. Por quê? Porque quando você salva essa informação, você nunca mais vai precisar treinar a sua inteligência artificial. Porque uma vez ela treinada, você não precisa ficar rodando o tempo todo treinar. Você já salvou ela treinada dentro de um arquivo. Tá percebendo a diferença? Você já fez todo o processo de criar a inteligência artificial, todo o processo de treinar a inteligência artificial e salvou ela já treinada dentro de um arquivo. E aí, esse nosso arquivo que vai resolver os CAPTCHAs, que vai usar a inteligência artificial treinada para conseguir resolver os CAPTCHAs, ela não precisa passar pelo processo de treino da inteligência artificial. Ela pode só ler o arquivo da inteligência treinada e o arquivo que a gente vai criar agora, que é o arquivo da tradução da resposta da inteligência artificial, beleza? É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, esse passo a passo que eu vou fazer aqui agora é, eu vou salvar o label binarizer em um arquivo com o Pickle. E aí a gente vai fazer isso para esse cara, que é o cara que traduz a resposta da inteligência artificial, e também vai fazer isso para a nossa inteligência artificial no final do nosso código aqui agora, justamente para criar essa conexão entre os arquivos. E aí para fazer isso é bem tranquilo, a gente vai fazer assim, ó. Você usa o método with, que basicamente vai abrir um arquivo e salvar ele no Pickle. Então, with, e aí você passa aqui o nome do arquivo que você quer salvar. Então eu quero aqui, ó, rótulos do meu modelo. E aí você pode colocar a extensão que você quiser aqui no final. Não faz diferença a extensão que você vai colocar aqui. Então, eu recomendo que você coloque a extensão .dat, que foi a extensão que eu usei aqui no nosso método, beleza? .dat. E aí aqui você vai passar o método wb, que é o quê? Isso aqui basicamente está dizendo para o Python o seguinte, olha, cria um arquivo com esse nome e essa extensão em formato de escrita, ou seja, eu quero gravar uma informação dentro desse arquivo. E aí, aqui eu vou dar simplesmente o nome de uma variável. Então, se você não entende muito bem a estrutura do with no Python, isso daqui basicamente é uma aplicação da estrutura do with. Ou seja, ele vai abrir esse arquivo em formato de escrita e esse arquivo agora é a variável arquivo Pickle. É isso que o with faz com a gente. E aí agora a gente só precisa aplicar o método do Pickle, que é um pickle.dump, que é para ele salvar o arquivo, para ele pegar a informação e dar um dump, para ele salvar ali dentro. E aí você fala, qual é a variável que você quer salvar? Eu quero salvar essa variável aqui, ó, do LB, do Label Binarizer, LB. E qual é, aonde você quer salvar essa variável do LB? Dentro do arquivo Pickle. Arquivo.pickle. Beleza? Eu sei que essa aplicação do Pickle aqui, né, de salvar o arquivo num Pickle, pode ser meio confusa a primeira vez, mas eu quero aqui que você entenda o porquê que a gente está fazendo isso. Eu estou salvando esse tratamento que a gente fez dentro de um arquivo, que é essa tradução que a gente fez de texto para número dentro de um arquivo, para lá depois, quando a gente for usar a nossa inteligência artificial, eu poder fazer a tradução contrária, de pegar os números que a inteligência artificial me dá como resposta e traduzir eles em texto. E como que a gente faz isso? Você abre um arquivo e dá um dump do Pickle dentro desse arquivo. E o Pickle ele funciona da seguinte maneira, você passa para ele qual variável você quer salvar dentro desse arquivo e qual é o arquivo. E aí a forma mais rápida de você fazer isso é usando o método do with, beleza? Foi o que eu falei, se você não tem ainda um domínio da linguagem do Python, nunca aplicou o método with, talvez esse conjunto de código aqui seja um pouco mais confuso para você. Mas se você já aplicou o método with, isso vai ser mais tranquilo. Então eu recomendo, se você achou isso aqui muito confuso, entenda que é assim que ele funciona e depois dá uma olhada mais a fundo no método do with, para você entender exatamente o porquê de cada coisa aqui dentro, beleza? Eu não vou entrar tão mais a fundo, porque senão a gente vai levar muito tempo aqui dentro do with.
Show! Feito isso, agora sim, agora vamos criar a nossa inteligência artificial. Criar e treinar a inteligência artificial. Então foi o que eu falei para vocês, galera. A etapa de tratamento, de criação da base de dados, tratamento, ela é muito maior do que a etapa de criar a inteligência artificial. Então vamos lá. Primeiro, para criar nossa inteligência artificial, a gente vai criar aqui uma rede neural. Lá no primeiro vídeo dessa série também eu expliquei como que uma rede neural funciona e tem um link aqui na descrição também para você ver, beleza? Só que, no caso do Keras, a gente está trabalhando com Deep Learning aqui. Então a nossa rede neural, ela é uma rede neural um tiquinho mais complexa. Como assim, Lira, um tiquinho mais complexa? Basicamente é o seguinte, uma rede neural muito simples, ela vai ter, digamos assim, algumas informações aqui que você vai dar para ela de entrada, beleza? E ela vai ter uma ou mais informações de saída. Isso daqui é uma rede neural muito simples, tá vendo? Ela recebe várias informações e passa essas informações para você conseguir ter a resposta. Aqui dentro, então isso aqui são essas primeiras bolinhas aqui, são os nossos inputs, ou seja, as informações que a gente dá para a rede neural para ela conseguir aprender. Aqui no meio ela faz umas contas muito doidas, que eu expliquei mais ou menos como que isso funciona no nosso primeiro vídeo do projeto do Flappy Bird. Tá aqui embaixo no link da descrição, vai lá e assiste se você quiser entender quais são essas contas que ela faz aqui dentro. E no final ela te dá uma resposta, beleza? No nosso caso, no final, ela pode dar quantas respostas? Ela pode dar 26 respostas. Por que ela pode dar 26 respostas? Porque a resposta da rede neural pode ser letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e assim vai. Então, isso aqui é importante que você entenda. Essa rede neural aqui, para ela funcionar, a primeira coisa que você tem que fazer é entender essa lógica, é entender que quais são as informações que você tem que dar para ela funcionar e quais são as informações que ela vai te dar como resposta. As informações que a gente vai dar para ela funcionar são as nossas imagens, beleza? Então, é justamente a imagem que a gente tem. Só que a resposta dela não é uma resposta... Quantas possibilidades de resposta ela tem? Ela tem 26 possibilidades de resposta. Lira, por que 26 possibilidades de respostas? Eu expliquei no primeiro vídeo dessa série também. Porque são 26 letras que a gente está trabalhando. Então, quando você dá uma imagem para a rede neural, ela tem que descobrir qual é a letra mais provável que você está dando para ela como informação. Então, ela tem 26 opções para tentar chutar. Só que não é um chute. Começa como um chute e quanto mais ela vai aprendendo, mais ela vai aprendendo, melhor ela fica nesse chute. Então você dá para ela uma letra A e ela vai falar, olha só, isso aqui é uma letra A. Você dá para ela uma imagem da letra Z e ela vai falar, olha só, isso aqui é uma imagem da letra Z. Então ela tem 26 possibilidades de resposta. Isso daqui seria, no nosso caso aqui, então deixa eu só escrever aqui, ó. A gente teria aqui 26 caras aqui na resposta. Desculpa que eu estar fazendo isso aqui no Paint, esse negócio horrível, mas eu acho que já é o suficiente para conseguir trazer a imagem que eu quero para vocês. Só que isso daqui é uma rede neural muito simples. É uma rede neural que tem uma camada de entrada e uma camada de saída, beleza? Ou seja, ela pega as entradas, faz uma conta e te dá uma resposta. Quando você está trabalhando com Deep Learning, ou seja, quando você está trabalhando com métodos que precisam de um aprendizado mais robusto, você não vai fazer só uma camada de entrada e uma camada de saída, porque isso aqui é muito simples. Você vai ter aqui no meio do caminho várias camadas. Então você vai ter aqui no meio do caminho várias camadas intermediárias que podem ser de várias bolinhas dessas aqui que a gente chama de nós, tá vendo? Várias camadas aqui no meio do caminho, em que essas camadas aqui do meio do caminho nada mais servem apenas para quê? Servem para tornar o aprendizado mais robusto. Normalmente, quando você tem problemas mais complexos, você precisa de uma rede neural mais robusta. E o que é uma rede neural mais robusta? Uma rede neural mais robusta é uma rede neural que tenha realmente mais camadas. Ou seja, em que a sua informação ela basicamente passa por mais etapas até chegar lá na resposta final que você precisa que ela chegue. Tá vendo? E aí, olha só isso daqui. Eu sei que isso aqui parece uma zona, mas o que eu quero que você entenda é o fluxo de informações, como que as coisas vão funcionar aqui dentro, tá? E basicamente é o seguinte, você pega todas essas informações das imagens, isso aqui é o que vai acontecer na prática agora com a gente. Você pega as informações das imagens e passa as informações das imagens para a rede neural. Ela vai pegar essas informações e vai fazer um primeiro tratamento para essa camada aqui, que é uma camada intermediária. Depois, ela vai fazer um outro tratamento dessa camada intermediária
para essa outra camada intermediária. Depois dessa outra camada intermediária, para essa outra camada intermediária. Depois dessa outra camada intermediária, para sua resposta final. E aí sim de dizer qual das 26 letras é aquela letra que ele está olhando. Normalmente você precisa disso daqui quando você está trabalhando com projetos mais robustos. Reconhecimento de imagem é algo robusto, é algo que não é trivial para um computador fazer. Então você precisa de algo nessa linha para conseguir resolver esse tipo de problema. E esse cara que a gente vai criar aqui agora é justamente isso. Esse sequential nada mais é do que isso. É você dizer que você vai criar uma rede neural de várias sequências, de várias camadas aqui dentro. E aí agora a gente vai criar essa rede neural. Então a gente já iniciou ela e agora a gente vai começar a adicionar essas camadas ali dentro. E quais são as camadas que a gente vai adicionar ali dentro? Bom, a gente vai precisar, para resolver isso daqui, de uma Convolutional Network. Beleza? Lira, caraca, Convolutional Network. O que é isso que você está falando, cara? Viajou na maionese? Bom, para te explicar isso daqui, como que isso daqui funciona, eu vou abrir, tá vendo? Lembra desse projeto que eu usei como referência? Nesse projeto ele fala justamente isso aqui, ó, tá vendo? Ó, as várias camadas que você vai precisar chegar para a resposta final. E ele tem um link para um outro artigo desse mesmo cara, do Adam Getgay, que eu também vou deixar aqui embaixo na descrição para você entrar mais a fundo se você quiser, de como que funcionam as Convolutional Networks. Eu vou dar uma explicação inicial sobre como elas funcionam. Eu não vou entrar ultra mega a fundo em tudo que acontece ali por trás, mas eu quero que você entenda o que ela está fazendo e por que ela é muito inteligente. Basicamente, é o seguinte que essa rede neural vai fazer. Ela vai pegar, digamos que você tem uma imagem como essa daqui, ó. Isso aqui foi a explicação que ele deu aqui no artigo. Eu estou pegando emprestada a explicação do artigo para explicar para você. Novamente, recomendo se você quiser entender mais a fundo do que eu vou explicar aqui, como que isso funciona, dá uma olhada nos links que eu vou deixar na descrição para você entender. Mas basicamente é o seguinte, imagina que ele queira reconhecer essa imagem aqui desse bebezinho. O que a Convolutional Network vai fazer? Ao invés de olhar essa imagem como sendo uma única imagem, ele vai pegar essa imagem e vai quebrar ela em várias micro-imagenzinhas assim, ó, tá vendo? Só que, tá vendo que não são, que essas micro-imagenzinhas que ele quebra aqui, tem coisas concomitantes entre duas imagens? Por exemplo, nessas duas imagens aqui, ó, nessas duas imagens que você está vendo aqui, aparece o nariz do bebê e a boca do bebê. Nessa aqui também, nessa aqui também. Então, o que a Convolutional Network vai fazer? Ele pega a imagem e quebra essa imagem em vários pedaços pequenininhos, de forma que uma mesma informação, por exemplo, o nariz do bebê, está em mais de uma imagem. Ela pode estar em mais de uma, ela pode estar em duas, pode estar em três, pode estar em quatro. Mas o importante é, ela está em mais de uma imagem. E aí, na hora de passar pelo processo de aprendizado, de conseguir aprender se isso daqui é um nariz de um bebê ou não, ela não vai passar a imagem toda de uma vez. Ela não vai pegar e passar essa imagem toda de uma vez. Ela vai passar, ela basicamente vai criar uma rede neural para cada imagenzinha dessa daqui. Para cada imagenzinha pequena dessa daqui. E aí ela vai pegar as melhores redes neurais dali de dentro e vai usar elas para prever se aqui dentro existe um bebê ou não existe um bebê. Entendeu a lógica? Então é como se ela estivesse aplicando uma rede neural dentro dela mesmo. Ao invés dela olhar a imagem completa, assim toda de uma vez, ela vai pegar a imagem, vai quebrar em micro pedacinhos, e aí quando ela pegar esses micro pedacinhos, ela vai treinar, ela vai criar uma rede neural para cada um desses micro pedacinhos, pegar as melhores redes neurais e passar para a próxima etapa. E aí ele faz isso várias vezes, porque lembra que a gente mostrou aqui, ó? A gente tem uma etapa, outra etapa, e aí para cada etapa ele vai fazendo isso, ele vai pegando os melhores e vai passando, vai pegando os melhores e vai passando, de forma que quando chegar aqui no final, você provavelmente vai ter uma resposta muito boa, se ali dentro daquela imagem, nesse exemplo aqui, tem um bebê ou não tem um bebê, ou então, no nosso caso, se ali dentro daquela imagem tem uma letra 8 ou não tem uma letra 8, tem uma letra 7 ou não tem uma letra 7. Por que isso daqui é muito bom? Porque isso daqui permite com que a rede neural realmente aprenda a identificar se ali dentro tem uma letra ou não tem uma letra, se ali dentro tem um bebê ou não tem um bebê. Por quê? Porque, repara, não importa em qual pedaço da imagem o bebê está. Não importa se o bebê está em pé, está inclinado ou está inclinado para o outro lado. Por quê? Porque ele não está olhando uma única imagem fixa. Ele não está olhando uma única imagem fixa. Ele está olhando microimagenzinhas. E dentro de algumas dessas microimagenzinhas, o bebê está no cantinho da direita. Em outras, o bebê está no cantinho da esquerda. Em outras, o bebê está embaixo. Em outras, o bebê está em cima. E assim vai. Então,
Por que isso é importante? Porque quando você cria uma rede neural, quando você cria uma inteligência artificial, é importante que você entenda que ela só vai aprender com as informações que você der para ela. E, por exemplo, se você só der para ela informações de imagens, de letras, né? Vamos colocar aqui uma letra, por exemplo. Vou colocar a letra A, beleza? E aí, se você só der para ela imagens de letras em que a letra ela tá centralizada, tipo, centralizada certinho aqui dentro, por mais diferente que essa letra possa ser, a sua inteligência artificial ela não vai conseguir reconhecer uma imagem em que você tem um A, por exemplo, aqui. Por quê? Porque ele só aprendeu com imagens da letra A no centro da imagem e retinho, e não imagens da letra A meio inclinadas no canto da imagem. E esse tipo de problema, a nossa Convolutional Network, que é o que a gente vai usar aqui, resolve. Por quê? Porque ao invés de olhar essa imagem da letra A toda como uma coisa só, ele vai quebrar ela em pequenos pedacinhos. E lembrando, esses pequenos pedacinhos têm partes concomitantes entre eles, partes comuns entre eles, e vai aprender exatamente dessa forma que eu expliquei aqui. Beleza? Então só quero que você entenda isso que a gente vai aplicar agora, para você saber o que é uma Convolutional Network, para não simplesmente chegar e tacar aqui dentro, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sou o maior expert do mundo em tratamento de imagens. Eu aprendi todas essas coisas que a gente está aplicando aqui justamente para resolver o nosso desafio, que é resolver o CAPTCHA. O nosso objetivo aqui é resolver o desafio do CAPTCHA. Então tem coisas aqui dentro que à medida com que novos projetos a gente vai construindo, a gente vai avançando aqui dentro, eu posso entrar mais a fundo para explicar para vocês. E se você quiser que eu entre mais a fundo para eu explicar esse tipo de tratamento de imagem, outros projetos de tratamento de imagem, deixa para mim nos comentários que eu estou sempre aprendendo coisas novas para trazer aqui para vocês. Beleza? Bom, então vamos agora criar a nossa rede neural, beleza? Vamos criar essas camadas. Então a gente vai agora criar as camadas da rede neural, que são essas camadas de Convolutional Network, beleza? Show! Então, para isso, eu vou chegar aqui e agora eu vou rodar um modelo.add e a gente vai agora adicionar a nossa Convolutional 2D. E aí, para você adicionar, quem é esse Conv 2D? É a nossa Convolutional Network que a gente estava aqui, ó, tá vendo? Que a gente importou lá no início. Então, tudo isso que a gente importou, a gente está usando. E aí, aqui dentro dessa rede neural, você tem que passar vários parâmetros para ela funcionar. Beleza? Bom, como que você descobre quais são esses parâmetros? Quer ver? Eu vou escrever os parâmetros aqui para você ver. Ó. A gente vai passar aqui para ele o primeiro parâmetro que a Convolutional Network precisa, vai ser o parâmetro 20. Depois a gente vai passar uma tupla, que é esse 5 e 5. E aí a gente vai dizer para ele qual é o valor de padding, que no caso aqui vai ser o 100. Eu estou copiando aqui do meu gabarito e eu já explico para vocês como que eu cheguei nessas informações aqui e o que são essas informações. Tá? Não sei se a minha explicação vai agradar muito a vocês, mas é basicamente isso daqui que a gente fez. Então, olha só. Modelo.add também, a gente vai adicionar aquele max pooling 2D que a gente tinha. E eu vou falar que o pool size dele vai ser de 2. E eu vou falar que o strides dele vai ser de 2 também. Beleza? Bom, isso daqui é o seguinte. Eu vou ser bem sincero com vocês. Essas duas linhas de código que eu fiz aqui, dessas camadas, essas configurações da camada aqui, eu simplesmente peguei como referência, tipo Ctrl C, Ctrl V mesmo, desse projeto de CAPTCHA aqui, que o nosso amigo fez. Que esse grandioso Alex, qual é o nome dele mesmo? Adam Gateway fez. Por que, Lira, que você pegou o dele? Pelo seguinte, como eu falei para vocês, isso daqui é um dos primeiros projetos que a gente está fazendo, ou o primeiro projeto que a gente está fazendo, de reconhecimento de imagem, treinamento de uma inteligência artificial para imagens. Para você chegar nesses valores aqui, você tem duas opções para você chegar nesses parâmetros. Isso daqui são os parâmetros de configuração da sua rede neural, beleza? Para você chegar nesses parâmetros, você tem duas formas de chegar dentro deles. Primeira forma, você entender bem a fundo o que cada um desses parâmetros aqui está mudando dentro da sua rede neural, dentro da sua inteligência artificial. E aí, a partir do momento que você entende bem a fundo o que cada um deles está mudando, você vem e testa diferentes valores aqui dentro para você chegar lá. Então, se você quiser entrar mais a fundo em reconhecimento de imagem, em inteligência artificial para conseguir fazer leitura de imagens e, enfim, trabalhar com imagens com inteligência artificial, eu recomendo muito forte que você estude muito mais a fundo isso daqui. Mas eu vou usar uma segunda forma, que tem muita gente que vai ficar pé da vida comigo.
Mas é o quê? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é criar uma inteligência artificial que resolva o CAPTCHA. E a solução de desafios de CAPTCHA é uma solução que provavelmente muita gente já fez. Então, se você pode pegar as... Repara, eu não estou copiando o código inteiro da pessoa. Eu estou copiando as configurações da inteligência artificial que essa pessoa criou. E como essas configurações funcionaram para ele, eu vou ver se essas configurações funcionam para o nosso caso também. E no nosso caso, como eu estou te explicando aqui, essas configurações também vão funcionar. Então a segunda forma que você tem de ter essas configurações é você partir de um projeto como referência e a partir desse projeto como referência você modificar aquilo que você precisar modificar. No meu caso, eu testei justamente com as mesmas configurações do nosso projeto de referência e elas funcionaram aqui numa boa. Então aqui para vocês eu vou aplicar exatamente as configurações do nosso projeto de referência para fazer isso daqui. Como eu falei para vocês, eu peguei vários projetos como referência, mas na hora de criar a nossa rede neural foi esse o projeto que eu usei como referência e o projeto que a gente está usando aqui dentro. Então, eu não vou entrar muito a fundo em o que é cada uma dessas configurações que a gente está passando e o que ela está efetivamente modificando. Eu quero que você entenda como que a rede neural funciona, por que a rede neural tem que funcionar dessa maneira, e aí agora a gente vai simplesmente pegar essas configurações e aplicar aqui dentro. Ó. Essa daqui é a primeira camada que a gente vai aplicar. Depois agora a gente vai criar a segunda camada. Beleza? Então a segunda camada, então eu vou fazer essencialmente a mesma coisa, modelo.add um convolutional 2D, e agora os parâmetros que a gente vai passar aqui são um pouco diferentes, ó. Eu vou ter 50 rótulos ali dentro, né? 50 nódulos de uma rede neural, padding vai ser same, e ó, repara, as outras configurações são as mesmas configurações. Show. E também vou adicionar um max pooling dentro dele. Então, max pooling 2D. E a gente vai adicionar um pool size de 2. E a gente vai adicionar um strides de 2 também. Beleza? Então, ó, criamos a nossa primeira camada, criamos a nossa segunda camada. E Lira, de onde vieram essas configurações? Elas vieram do nosso projeto de referência, eu não modifiquei, testei com essas informações e elas funcionaram numa boa. Pô, Lira, se não tivesse funcionado numa boa, o que você faria? Cara, se não tivesse funcionado numa boa, eu ia ter duas opções. Ou eu ia ficar testando esses valores aqui manualmente, provavelmente não faz muito sentido, porque isso vai dar muito trabalho. Ou então, aí sim, você vai ter que entrar mais a fundo e entender cada uma dessas informações para conseguir saber o que você tem que modificar aqui dentro para ela funcionar, beleza? Minha recomendação, se o seu objetivo é só resolver o desafio do CAPTCHA aqui como a gente e usar isso aqui em termos práticos, né? Eu quero conseguir pegar, aplicar e usar para resolver o meu desafio. A explicação que eu estou dando aqui para vocês eu acho que é o suficiente, não é à toa que eu estou dando ela para vocês. Agora, pô, Lira, eu quero conseguir entender mais a fundo o que está acontecendo aqui por trás. Eu quero conseguir aprender e dominar isso daqui porque eu vou trabalhar mais com reconhecimento de imagem. Cara, se o seu objetivo é entrar mais a fundo em reconhecimento de imagem, eu recomendo fortemente que você entre mais a fundo nesses conceitos que estão aqui e nessas configurações, porque é isso daqui que faz a rede neural, beleza? Para esse projeto eu não vou entrar mais a fundo, mas se vocês quiserem que eu entre mais a fundo em algum momento, comenta para mim aqui nos comentários que a gente faz novos projetos e vai entrando muito mais a fundo nessas informações aqui, beleza? Então show! Feito isso, a gente vai adicionar agora mais uma camada. Então aqui ó, mais uma camada. Só que agora é uma camada usando o flatten e o dense, beleza? Então vamos aplicar aqui agora, ó, modelo.add o flatten, beleza? E modelo.add o dense. E aí vai ser aqui uma camada de 500, em que o activation deles vai ser um relu. Beleza? E aí, por fim, a gente vai ter aqui agora a nossa camada de saída. Aqui é importante você entender. Então, olha só, acompanha comigo. A nossa camada de saída, nesse caso, vai ser uma camada de dense, tá? E quem é esse númerozinho que a gente passa aqui, esse 500 que a gente passou aqui? Esse 500, ele é quantas bolinhas tem aqui na camada, tá vendo? Quantos nós tem na camada. Quantos nós desse daqui tem dentro da camada, beleza? Então, essa penúltima camada que a gente construiu aqui, ela tem 500 nós. Foi isso que a gente colocou aqui, 500 nós. Só que agora, a gente está criando a camada de saída. A camada de saída, ela é a camada de respostas, tá vendo? Quantas bolinhas você tem que ter na camada de resposta? Você tem que ter a mesma quantidade de possibilidades de resposta. Ou seja, você tem que ter 26 bolinhas na camada de resposta. Lira, 26? Por que 26? Ué, porque a gente está tentando
quebrar CAPTCHAs que tenham letras, e a gente tem 26 letras disponíveis. Se você fosse tentar criar um CAPTCHA para quebrar, por exemplo, letras ou números, se o CAPTCHA pudesse ter números também dentro dele, você teria 26 letras e 10 números. Então, 36 bolinhas de saída. Por que isso é importante? Porque aqui, ó, na configuração do Dense agora, você tem que dizer, eu vou falar, eu tenho 26 possibilidades aqui dentro. E aqui, o Activation que a gente vai criar para ele é o Softmax, beleza? Essa parte de função de ativação, esse Activation, eu expliquei ele bem a fundo como que esse Activation funciona no nosso projeto do Flappy Bird. Então entra aqui no link da descrição, tem lá na primeira aula do projeto do Flappy Bird, eu expliquei como que esse Activation funciona, que é a conta que ele faz para conseguir chegar lá. O Softmax é o método de ativação que ele está aplicando dentro dessas nossas bolinhas no final, para conseguir saber qual é a resposta, qual é a letra que ele tem que dizer ali pra gente. Beleza? Então tá lá, nosso modelo está criado aqui, e aí agora a única coisa que a gente precisa fazer para ele é mandar ele, ó, a gente já adicionou todas as camadas, agora a gente só precisa mandar ele compilar todas as camadas. Seria basicamente isso, ó, compilar todas as camadas. Então eu vou botar aqui um modelo.compile. E aí a gente vai passar para ele aqui, ó, o parâmetro de loss, que vai ser o categorical cross entropy. Novamente, eu não vou entrar muito a fundo o que é entropia, como que a entropia funciona e tal, pelo menos não nesse projeto. Pode ser que em outro projeto a gente entre isso mais a fundo. E a matrix que a gente vai aplicar aqui para ele, matrix é a accuracy. Beleza? Pronto. Então, isso daqui foi a criação da nossa rede neural. Beleza? Criada a nossa rede neural, agora a gente vai treinar essa nossa rede neural. Tá vendo? A gente criou aqui uma rede neural bem complexa até, eu diria. E agora a gente vai treinar ela. E aí, treinar uma rede neural, treinar a inteligência artificial. Treinar uma inteligência artificial é um processo meio padrão, que é o quê? Você simplesmente coloca modelo.fit para você treinar ela. E aí passa para ela os dados de treino. Quem são os dados de treino? Primeiro você passa os valores de x, então os x de treino, depois os valores de y, são as respostas, e lembrando, está treinando ela. Então como você está treinando ela, você vai passar os dados de treino, x de treino, y de treino. E aí agora, a gente vai passar para ela um validation data, que é o quê? Como que ele vai fazer a validação para saber se esse treino está sendo um bom treino? Como que ele vai fazer essa validação? Com os dados de teste. Então a gente vai passar aqui o x test e o y test. Beleza? Então esse daqui é o que você está falando. Olha só, treina e valida com os dados de teste. E aí aqui a gente vai passar ainda para ele outros 3 parâmetros, que é o parâmetro batch size, que a gente vai passar como sendo 26. Beleza? Que, repara, é a mesma quantidade que a gente tem de letras aqui na saída, tá vendo? Ó, 26. E eu vou passar aqui para ele o epochs como 10 e o verbose igual a 1. Beleza? E o que são esses epochs e o verbose? Bom, o verbose é bem direto ao ponto. É o seguinte, o verbose ele tem o valor 0, valor 1 e valor 2. O valor 0, ele simplesmente quando está treinando não faz nada, fica quieto ali parado. O verbose igual a 1, ele mostra a barra de progresso do treinamento. Ou seja, como que está caminhando aquele treinamento. Então eu coloquei o verbose igual a 1 aqui, para a gente conseguir acompanhar a velocidade com que ele está treinando a nossa rede neural. Basicamente é isso. E o epochs, basicamente é o seguinte, é quantas iterações ele vai fazer sobre toda essa nossa base de dados para treinar a nossa inteligência artificial. Ou seja, quantas vezes ele vai passar por ali para treinar a inteligência artificial. E no caso eu defini como 10 vezes. Você pode testar outros valores aqui, para ver se você tem um resultado diferente do meu. Lira, de onde você tirou esse 10 aqui? Novamente, daquelas duas formas. Ou você pega de um projeto como referência que funcionou aquilo numa boa, ou você vai e testa valores aqui. Nesse caso, eu só quero que você entenda isso, que o epochs é basicamente quantas vezes você vai passar por essa etapa de treinamento, pelos seus dados de treino para treinar a sua inteligência artificial. E você vai ver essas 10 etapas aqui acontecendo, porque a gente colocou o verbose igual a 1, então você vai ver as 10 barras de progresso lá, 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10 e assim vai, que é justamente a quantidade de epochs. Beleza? Pronto. Feito isso, o que a gente tem que fazer agora? Feito isso, agora a gente tem que salvar o modelo em um arquivo. Por quê? Lembra aquilo que a gente falou.
a gente vai treinar. Aqui o nosso modelo vai estar todo treinado já, ele vai estar pronto. Só que a gente não vai usar ele aqui dentro do arquivo treinar modelo. A gente vai usar ele dentro de outro arquivo em outro lugar. Então depois que você treina a sua inteligência artificial, é interessante você salvar essa inteligência artificial, essa variável modelo, dentro de um arquivo. Por quê? Para quando você for usar ela para fazer uma previsão, para quebrar um CAPTCHA, para alguma coisa do tipo, você não tem que passar por todo o processo de treino de novo. E aí, o Keras já tem um método pronto para isso. Você poderia usar o Pickle para fazer isso, só que o Keras já tem um método pronto para isso, que é o método save. Então você faz modelo.save, e aí ele vai salvar dentro do arquivo que o nome que você vai passar aqui. E aqui você pode passar o nome que você quiser. E aí, no nosso caso daqui, eu vou passar ele como modelo treinado. Ponto. E aí aqui na extensão, você pode passar, por exemplo, a extensão PB, você pode passar a extensão DAT, você pode passar várias extensões aqui dentro. A que eu peguei como referência aqui foi a extensão HDF5, beleza? Que foi do nosso projeto que eu peguei como referência. Não me preocupei muito em mexer aqui na extensão, porque ela não vai fazer muita diferença na prática pra gente. Então eu só usei a HDF5 e é a que eu estou usando aqui para vocês também. Mas se você quiser usar outra aqui, pode ficar à vontade também, beleza? Então pronto. Basicamente isso aqui que você precisava fazer para treinar a sua inteligência artificial. Então vamos ver se ela realmente está funcionando ou se tem algum problema aqui no nosso código que a gente vai ter que resolver. Então o botão direito e vou rodar. E aí repara o seguinte, ó, ele dá alguns avisos para vocês, ele vai dar vários avisos para você, pode ignorar todos esses avisos. Porque olha só, no final, olha só, ele está treinando a nossa inteligência artificial, tá vendo? Treinando, 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 treinando. E ó, me parece, olha esses dados aqui de precisão que ele está dando aqui pra gente. Me parece que ele está treinando muito bem essa inteligência artificial. Então depois de passar 10 vezes, olha só a vantagem de você passar 10 vezes pelo treino. No início, a acuracidade dele, olha só, tá muito baixa. E aí você passa outra vez pelo treino, outra vez, e vai passando várias vezes a ponto em que ele se torna bom o suficiente para você conseguir seguir. Com essa acuracidade daqui, eu imagino que você vai conseguir reconhecer 5 letras diferentes, 5 CAPTCHAs diferentes, e ele vai conseguir passar e reconhecer o CAPTCHA e quebrar ele, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Essa aula aqui, eu sei que ela foi bem difícil, teve algumas coisas aqui que eu realmente não entrei muito a fundo em como que funcionava lá dentro, das configurações aqui da nossa rede neural, mas eu espero de verdade que vocês tenham conseguido entender tudo que a gente fez, o porquê que a gente fez cada uma dessas etapas. Esse aqui é um projeto que ele começou, eu imaginando, falando assim, putz, eu acho que esse projeto vai ser um projeto tranquilo de fazer, acho que vai ser rápido a gente quebrar os CAPTCHAs, e não foi. A verdade é que ele foi um projeto bem complexo, mas, cara, é um projeto que envolve muita coisa, e acho que é um ótimo projeto para quem está querendo trabalhar com tratamento de imagens, porque ele ensina para você justamente a importância de você conseguir tratar uma imagem, a importância de você ter uma rede neural mais robusta mesmo para você conseguir passar, para você conseguir treinar de uma forma eficiente. E agora na próxima aula vocês vão ver isso daqui sendo aplicado na prática para a gente conseguir resolver CAPTCHAs, beleza? Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula. Lembra que está cheio de material aqui no link da descrição. Tem um link também para você se cadastrar para ser avisado das próximas aulas. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo. Um grande abraço e até a próxima.